Fala galera, Richard Rasmussen na área, e hoje eu vou levar vocês para uma aventura no subsolo de um dos lugares mais extremos do planeta. Imaginem um deserto, sol escaldante, areia a perder de vista, pouquíssima água, quase nenhuma vegetação. Parece um lugar impossível para a vida, né? Mas é exatamente aqui, debaixo dos nossos pés, que a natureza esconde um de seus segredos mais incríveis e saborosos. Estamos falando de um tesouro vivo, uma joia da evolução que desafia tudo o que a gente pensa que sabe sobre insetos. Preparem-se para conhecer uma criatura que parece saída de um filme de ficção científica. Esqueçam tudo o que vocês sabem sobre formigas comuns, aquelas que a gente vê no quintal de casa. A formiga que vamos encontrar hoje é completamente diferente. Ela não é apenas uma operária incansável. Ela é, literalmente, um pote de mel ambulante. Sim, você ouviu direito. Um pote de mel vivo. É um bicho tão espetacular que, quando a gente encontra, fica até difícil de acreditar que é real. Essa é a formiga do mel, uma especialista em sobrevivência. Desenvolveu uma das estratégias mais fascinantes do reino animal, para driblar a fome e a sede em um ambiente onde cada gota de recurso é preciosa. Nossa jornada nos leva para os desertos, Austrália, América do Norte, África. Para entender a genialidade da formiga do mel, primeiro a gente precisa entender o tamanho do desafio que ela enfrenta. O deserto não é brincadeira, pessoal. Durante o dia, as temperaturas podem passar fácil dos 40 graus Celsius, um calor que torra a areia e faz qualquer ser vivo procurar abrigo desesperadamente. A umidade do ar é baixíssima, o que significa que a desidratação é um perigo constante. À noite, as temperaturas podem despencar, criando um contraste brutal que exige adaptações muito específicas para sobreviver. É um ambiente de extremos onde a vida anda sempre na corda bamba. A maior dificuldade, sem dúvida, é a escassez de recursos. A água é um luxo, a comida não está disponível o tempo todo. A vida no deserto pulsa em um ritmo diferente ditado pelas raras chuvas. Quando a chuva finalmente cai, o deserto se transforma. É uma explosão de vida. Plantas que pareciam mortas de repente florescem a uma abundância de flores e, consequentemente, de néctar. É uma janela de oportunidade muito pequena, uma festa que dura pouco. Os animais precisam aproveitar ao máximo esse momento de fartura. Dentro de um formigueiro de formigas do mel, a organização é a chave para o sucesso. É como uma cidade subterrânea super bem administrada, onde cada indivíduo tem uma função específica e vital para o bem-estar de todos. Existe a rainha, claro, cuja única missão é botar ovos e garantir a continuidade da colônia. Existem as operárias forrageadoras, as aventureiras que saem do ninho para buscar comida, operárias que cuidam da prole, operárias que escavam e mantêm os túneis, operárias que defendem a colônia de invasores. É um sistema social complexo e fascinante. Mas no meio de todas essas funções, existe uma casta de operárias que é simplesmente única no reino animal. São as chamadas formigas repletas, ou, como a gente gosta de chamar, as formigas potes de mel, escolhidas quando ainda são jovens, para servir como reservatórios vivos de alimento. Elas são as despensas da família. Quando as forrageadoras encontram uma fonte de néctar, elas a ingerem e a carregam no estômago social de volta para o ninho. Em câmaras subterrâneas especialmente preparadas, as formigas potes de mel as aguardam. A forrageadora regurgita o néctar, passando-o boca a boca para a formiga repleta. Esse processo, chamado trofalaxia, se repete várias e várias vezes. A transformação de uma operária normal em uma formiga pote de mel é um dos espetáculos mais bizarros e maravilhosos da natureza. O abdômen dela, também chamado de gáster, é feito de placas quitinosas conectadas por uma membrana intersegmentar muito flexível. É essa membrana que permite a expansão extraordinária. Conforme ela vai recebendo o néctar, seu abdômen se estica
se estica, até se tornar uma esfera quase perfeita, translúcida e cheia de líquido açucarado. É impressionante. O tamanho que elas podem atingir é de cair o queixo. O abdômen de uma formiga repleta pode inchar tanto que fica do tamanho de uma uva pequena, pesando várias vezes o peso corporal original da formiga. Nessa condição, ela perde quase toda a sua mobilidade. Ela não consegue mais andar ou se mover como antes. Sua única função é ficar ali pendurada no teto, protegendo seu conteúdo precioso. Uma das coisas mais bonitas e curiosas sobre as formigas do mel é a variedade de cores que seus abdômenes podem apresentar. Quando a gente olha para uma câmara cheia delas, não vemos apenas potes dourados, amarelo claro, quase transparente, tons de âmbar, laranja, até chegar a um vermelho escuro ou quase preto. É um espetáculo visual incrível, como se fossem pequenas joias vivas penduradas no teto. Mas por que essa variação de cores acontece, galera? A resposta é simples e deliciosa. A cor do néctar armazenado depende da fonte de onde ele foi coletado. As formigas não são muito seletivas. Elas coletam o néctar de qualquer flor que esteja disponível no deserto. Cada tipo de flor produz um néctar com uma coloração e composição ligeiramente diferentes. Se as forrageadoras coletaram néctar de flores com pigmentos mais amarelados, as formigas potes de mel ficarão com um tom dourado. Se a fonte era de flores com pigmentos mais avermelhados, o resultado será um pote de mel de cor rubi. Essa variedade de cores não é apenas bonita, ela também nos conta uma história sobre a ecologia do lugar. Observando as cores das formigas em uma colônia, um cientista pode ter uma ideia de quais tipos de plantas estavam florescendo em uma determinada época do ano. É como um registro vivo da flora local. A genialidade das formigas do mel não passou despercebida pelos outros habitantes do deserto. Para os povos indígenas que vivem nessas regiões áridas há milhares de anos, aborígenes na Austrália, algumas tribos nativas americanas, essas formigas são muito mais do que apenas um inseto curioso. Elas são uma fonte de alimento valiosa, uma iguaria doce e nutritiva, que é colhida com grande conhecimento e respeito. Encontrar um ninho é como achar um oásis de açúcar no deserto. A colheita é uma arte passada de geração em geração. Os mais velhos ensinam os mais jovens a identificar sinais sutis na superfície. Eles sabem exatamente onde cavar e com que cuidado cavar para não destruir a colônia. Usando ferramentas simples, escavam a terra seca até as câmaras de armazenamento. Trabalho paciente e preciso. Não exterminar, apenas coletar o excesso, permitindo que a colônia se recupere e prospere. Ao acessar as câmaras, colhem com delicadeza. Retiram as formigas potes de mel do teto com cuidado. O sabor, um mel muito doce e líquido com um leve toque cítrico. Para comer, segura pela cabeça. Ser um pote de mel ambulante tem suas desvantagens, é claro. Um tesouro tão valioso e nutritivo atrai a atenção de muitos predadores. Outras colônias de formigas podem tentar invadir um ninho de formigas do mel para roubar suas preciosas reservas. Essas guerras entre formigueiros podem ser brutais, com batalhas ferozes nos túneis subterrâneos. Texugos, tatus lagartos, diabo espinhoso. A principal defesa é a profundidade do ninho. Câmaras de armazenamento bem fundo no subsolo exigem escavação considerável para serem alcançadas. Isso funciona como uma barreira física. Dentro do ninho, a defesa é organizada. A colônia tem formigas soldado maiores com mandíbulas poderosas. Elas patrulham as entradas do formigueiro e os corredores internos. Quando um intruso entra, as soldadas atacam rápido. A segurança das formigas repletas é prioridade máxima. A vida de um tesouro nunca é fácil. E aí, galera, chegamos ao final da nossa jornada pelo mundo subterrâneo das formigas do mel. O que a gente viu aqui é nada menos que um milagre da evolução. É a prova de que a natureza, quando confrontada com um desafio, é capaz de criar soluções engenhosas e inesperadas.
Em um ambiente onde a vida luta a cada segundo, essas formigas não apenas sobrevivem, elas prosperam. E fazem isso com uma estratégia que desafia a imaginação: transformar membros da própria família em potes de comida. Essa adaptação é um exemplo brilhante de comportamento social complexo. Não é só a biologia. O abdômen expansível é toda a estrutura social que sustenta a estratégia. As forrageadoras que coletam, as operárias que cuidam, as soldados que defendem, as repletas que se sacrificam. É cooperação no nível máximo. Um super-organismo em perfeita harmonia para um objetivo: perpetuar a colônia contra todas as adversidades. Engenharia da natureza em sua forma mais eficiente e espetacular. É uma das histórias mais incríveis do mundo animal. A vida sempre encontra um jeito. E que jeito, hein? Um grande abraço e até a próxima!